Ela fez o discurso mais longo, o discurso cristão mais longo que já teve debate. Todo mundo fala dele. Essa última fala dela, e eu quero te dar os parabéns, Tabata. Quando a gente não domina o assunto, a gente ataca ele. O Ricardo acabou de falar que eu toquei alguma coisa de alguém. Estou aberto ad infinito a retribuir 4 vezes mais se alguém achar se eu peguei alguma coisa de alguém. Aquilo era uma relação de trabalho, mas é uma mancha, né? Infelizmente, eu peço perdão para a sociedade por ter trabalhado para um canalha que acabou me colocando nisso. O que eu quero que você entenda é que o esforço da Tabata é de parecer a mais sábia. Ela é a mais inteligente, só que a sabedoria dela é a mais baixa. Por quê? A sabedoria envolve a experiência. E ele já foi atacado por ela, aí agora já tá puto. A tia do colégio aqui entre nós, ela quer provar para você que é mulher. Ô, Tabata, se mulher votasse em mulher, você ia ganhar no primeiro turno. A mulher não vota em mulher, a mulher é inteligente. Ela tem sabedoria, ela tem experiência, ela olha para você e vê você sempre nesse embate. O que ele acabou de falar? Se mulher inteligente, então ela vota em homem? Em pobre. Negro, ia votar em negro. O único aqui entre nós que tem um vice que é negro, lá de Pirituba, que é polícia, mulher, heroína, nordestina. Se fosse assim, a gente ia vencer com 80% dos votos. O que você tem que ver aqui é quem não é viável. Presta bem atenção nas pessoas que não são viáveis, que é a maioria dos que estão aqui. Nossa, cara. A Tabata pediu a palavra, mas antes, Guilherme Boulos já... Essa aqui levantou a bola maravilhosa para todo mundo. Ela vai fala preconceituosa do Pablo Marçal. Vamos ver. Insinuando que quem vota em mulheres teria menos inteligência. Lamentável. Triste ouvir isso de alguém que quer governar a maior cidade do Brasil. Em segundo lugar, é também lamentável a gente ver mulher que é inteligente não vota em mulher, exatamente. Todos os desafios que tem em São Paulo, nos ele falou isso, falou todo. Sobre quem seria mais cristão, quem seria cristão verdadeiro. Francamente, eu não acho que esse é o tema que nós precisamos discutir quando a gente quer governar São Paulo. A gente precisa ter propostas para moradia, para mobilidade, para saúde, para educação. Agora, para a gente estabelecer a verdade, e novamente, Ricardo, não ficar nada no ar, certo? Você disse que eu estava usando mentiras. Você está sendo investigado pelo Ministério Público pelas obras emergenciais sem licitação, dentre elas a que você entregou 50 milhões para o seu compadre, né? E aí você disse, bom, a gente sempre conhece muita gente, de fato você tem favorecido muita gente que você conhece. Também nas armadilhas para o mosquito da dengue, que custava R$10, você comprou a 400, foi de um amigo seu, que foi sócio numa associação, não é? Ou seja, tem muitas coisas suspeitas, Ricardo. Eu entendo que você fique desgostoso quando a gente traz essa questão, que isso seja delicado para você, que você fique resmungando aqui ao lado no púlpito, mas são coisas que a população precisa saber. Porque não tem condição um prefeito, não é, que ficou ausente 3 anos, gente, apareceu agora em tempo de eleição, favoreceu amigos e compadres, isso está sendo investigado, a máfia das creches está sendo investigada pela Polícia Federal, isso é fato e você sabe. A questão das obras emergenciais está sendo investigada pelo Ministério Público, não adianta negar a realidade. Isso precisa ser dito com transparência para as pessoas que estão assistindo a gente. Bom, já a Tabata pediu a palavra, Ricardo Nunes também. Eu só queria alertá-los que a gente ainda tem 2,5 blocos de debate, mais da metade do tempo de vocês já foi utilizado. A Tabata quer agora a palavra. Eu vi uma notícia hoje cedo de que o Pablo Marçal foi recebido na periferia com protesto de cadeiras. Eu estava ontem fazendo uma caminhada pela minha vila missionária, foi a coisa mais linda, e uma mulher veio para a sacada com uma cadeira na mão para, enfim, declarar apoio a mim, mas também para dizer que rejeitava muito esse candidato. Eu não defendo a violência não, mas eu trago isso porque a única coisa que disparou nessa eleição foi a rejeição de Pablo Marçal. Adivinha entre quem? Mulheres, e especialmente mulheres da periferia. Então eu tenho só um pedido para vocês para fazer. Vocês sabem que a gente está sendo sempre subestimada. Desde que eu me entendo por gente, dizem que eu não consigo, que eu não dou conta, que não é para mim. A barra pra gente é muito mais alta. Mas quem é que dá conta de tudo? Da família, do trabalho, do estudo, de sonhar. Quem é o arrimo, quem é o ponto de segurança. Então eu tenho só um pedido para vocês. Eu sei que a mulherada muitas vezes está com tanta correria que não consegue parar e se posicionar politicamente. Mas eu conto demais com vocês, homens e mulheres, homens também, que não só estão cansados dessa baixaria, mas que merecem uma prefeitura que vá colocar seus filhos o dia todo na escola, com robótica, o dobro de inglês, basquete, dança, uma prefeitura que vai cuidar da saúde e vai combater a corrupção nas filas.
uma prefeitura que vai redesenhar as linhas de ônibus para a gente ter mais ônibus circulando, mas também linhas mais retas. Ele levantou uma bola que tava para ele cortar. Ela é a mulher do debate. Não ser vítima. Você explica pra gente, Pablo, eu não entendi direito. Você falou que mulher inteligente não vota em mulher, é isso? Então, eu conto demais com vocês, porque vocês sabem que podem contar Aí ele ia ter que voltar atrás. Então você não é o mestre do oratório, é isso? Mandou mal. Tá ok. Perdeu a oportunidade aí, Tabata Cláudia. Gastado do meu tempo, queria falar das coisas, mas são alguns segundos. Das mentiras aqui do Guilherme Boulos. Olha, eu não admito, eu não permito qualquer tipo de corrupção. Eu combato corrupção, é a minha história de vida. Nunca tive indiciamento, nunca tive uma condenação. Todas as minhas ações foram de combate à corrupção. Agora, se tem que investigar, se está investigando, óbvio, tem que investigar. A Controladoria está para isso, o Ministério Público está para isso. Se observar alguma coisa errada de alguém que fez, tem que pagar por isso, indiscutivelmente. Agora, quem fez de verdade, quem pôs a caneta lá, foi o seu Guilherme Boulos, para poder normalizar a questão da rachadinha. O que é a rachadinha do Janones? É o cara pegar o dinheiro público e rachar com o funcionário, provado com áudio. Não é isso, na verdade, é o contrário. Janones, e normalizou a pegar o dinheiro do assessor. A Polícia Federal foi lá e abriu o inquérito. Então, nem adiantou você fazer esse ato de auxílio, de incentivo à corrupção, que é isso que você fez lá, o Boulos, porque a Polícia Federal foi para cima. Da minha parte, zero com relação à questão de corrupção, tolerância zero, 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 zero. O candidato Guilherme Boulos pediu direito de resposta, a nossa equipe já está analisando. A palavra agora é com Pablo Marçal. Quero parabenizar o UOL, que formato impressionante, dinâmico, muito bom. Sobre as propostas, a gente vai falar delas, mas lembra que os jornalistas que vieram fazer as perguntas não perguntaram sobre propostas, pegaram no calcanhar de cada um, então isso estimulou esse tipo de debate. Verdade, é verdade. As perguntas são que livres, é normal. que a gente vive numa democracia. Não, é porque ela tá, ainda tem os blocos das propostas. Foi negado ao candidato Guilherme Boulos. Quer falar? Então ele quer falar. Não, para a gente não deixar a acusação sem resposta, eu acho que todo mundo que acompanha e acompanha o noticiário sabe das investigações sérias que existem contra o Nunes Ricardo vai pedir Nunes, de novo. investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, ele terá que responder por isso. Não tem jeito. E nós sabemos que pode acontecer, inclusive, com o desdobramento dessas investigações. Agora, em relação à rachadinha, me impressiona muito ele trazer esse tema aqui. Ele que é aliado do Flávio Bolsonaro, o rei da rachadinha. Ele é o rei do camarote, que enquanto estava lá 2 milhões de pessoas sem luz, estava no camarote da Fórmula 1. Aliado ao rei da rachadinha. Ele que, na acusação da máfia das creches, foi acusado de receber cheques de rachadinha das creches na sua conta. Em relação aos Janones, para deixar muito claro, para mim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se o Janones for determinado culpado pela PF, pelo Judiciário, que pague, como Flávio Bolsonaro ou como qualquer um. O que eu não poderia permitir é chicana no Conselho de Ética da Câmara. Aliás, o deputado do partido do Ricardo Nunes votou a favor do meu relatório. Aliás, o partido do Janones apoia o Ricardo Nunes. Qual é a autoridade moral para trazer esse tipo de questão aqui? Respondeu bem o o Boulos. a palavra, mas antes, Marçal também pediu. O Nunes não vai tocar no assunto que a Marta Suplicy era secretária dele. O Boulos acabou de trazer uma contribuição social que há tempos a gente não via ser contribuindo com a sociedade, trazendo aí a aliança dos dois. Os dois comunicam o mesmo consórcio comunista do Brasil, envolvido com Milton Leite, Kassab, Temer e companhia. Ele não, eu estava lá presente, foi sua primeira palavra que você direcionou à minha pessoa, Boulos, perdão, ato falho. Foi ato falho, eu não terminei de falar, não. Me perdoa. Você me perdoa? É o seguinte, lá no momento que ele teve no Conselho de Ética, ele não teve ética. Assim, cara, as porque pessoas você que votou acreditam nele nesse para cara, deputado assim, federal, desculpa, ali ele tinha que ter mudado o rumo do Congresso Nacional. Sabe qual era o medo ali? O medo não era do Boulos, o medo não era do Janones. É que aquilo ali é uma prática comum com o seu dinheiro. E ele passou a mão, sim, ele passou o pano para essa prática. Ricardo, já que você vai falar agora, explica só uma vez que você sempre foge das perguntas, o motivo de você ter a Marta Suplicy como sua secretária e hoje ela é vice do Boulos. Pior que é uma boa pergunta isso, vamos ver. Com o Ricardo Nunes agora. Vai se atrapalhar todo, olha lá. Guilherme, o Ministério Público investigou esse caso da creche onde tinha uma citação do meu nome, analisou tudo, fez minha quebra de sigilo, que tem que fazer isso, e arquivou, porque não tem absolutamente nada. Você está falando de um inquérito da Polícia Federal que eu não apareço em nada como acusação, nada, 20 mil folhas, não aparece nenhuma acusação contra mim, essa é a verdade. Não queira enganar as pessoas. Ô, Pablo Henrique,
Deixa eu te falar, Eu gosto do Zoizinho. É o cara que participou do seu partido aí, da liberação, com áudio dele, do André do Rap, um dos maiores criminosos, o Pablo. Toma juízo, rapaz. Pablo Marçal pediu a palavra. Você viu que ele acabou de fugir de novo do negócio da Marta Suplicy, porque na tracking lá e na quali das pesquisas mostra o desespero que eles estão hoje. A única campanha tá bem que está daí. dissolvendo é a dele. A do Datena acabou, inclusive vocês não estão vendo ele aqui por isso. Está com 70% de rejeição na pesquisa que a maioria aqui crê e com 2% das intenções de votos. Ricardo, eu insisto, por que a Marta Suplicy, Aldo Rebelo, Soninha a Suplicy era a sua secretária e agora é vice dele? A gente dá sequência agora a esse segundo bloco, que é perguntas entre os candidatos. E quem faz a pergunta neste momento é a candidata Tabata Amaral ao candidato Pablo Marçal. Mais uma vez, eu alerto a vocês pelo tempo do debate aí, vocês estão aí com o cronômetro correndo e todos já gastaram muito mais a metade do seu tempo. Então, vamos ficar atento que a gente tem mais 2 blocos pela frente. A Tabata agora tem 30 segundos. Acho que não vai rolar esses blocos não, viu, Fabiola? No banco de tempo. Tabata. Um tema que me preocupa muito e vem sendo desrespeitado nos debates é o tema da pessoa com deficiência. O Pablo Marçal, no seu plano de governo, não tem nenhuma proposta concreta para a pessoa com deficiência. E o que tem na internet assusta bastante, porque ele humilhou uma mulher que estava numa cadeira de rodas, até que dizendo que ela enfim só não alguém andava falou por disso em força de debate. vontade. Mas ele já então tem eu queria lhe dar a oportunidade para se desculpar e para dizer falar o que ele de fez uma oração concreto pra você ela. defende para as pessoas com deficiência. Concreto. A palavra agora com o candidato Pablo Marçal. Seu plano de governo é brilhante, o problema é que não vai ser executado porque você não vai vencer a eleição. Sobre o que eu fiz ali foi uma oração, eu sou cristão, eu nunca vou negar a oração para uma pessoa. Vai se fuder. Pelo amor de Deus. A resposta não tem, agora com a Tabata que pediu a palavra. Não tem nenhuma proposta. E isso lembrando que no penúltimo debate, Nunes defendeu tirolesa para pessoa com deficiência. Ela tinha que mandar as pessoas assistirem o vídeo. Nós temos quase 1 milhão de pessoas com deficiência em São Paulo. São mais de 800 mil pessoas. Minha primeira proposta é a estratégia SP Acessível. É a gente garantir 100% de acessibilidade nos ônibus, pontos de ônibus, nas calçadas de maior circulação e nas escolas. A segunda coisa é olhar para a inclusão dos pequenininhos. Estou cansada de encontrar mães, como encontrei no NAB da Brasilândia, me dizendo que teve uma vaga negada numa escola municipal. A gente vai ter em cada escola um profissional de educação inclusiva e para aquelas crianças com TEA, por exemplo, o transtorno do espectro autista, que precisarem, a gente também vai ter o acompanhante terapêutico. Nós temos o Capacitaí, que é um programa de inclusão produtiva para os adultos, que são, por exemplo, cadeirantes, para que eles possam ter a formação e a experiência para acessar bons empregos. E termino falando do Rampa, que é a nossa rede de apoio à mãe paulistana atípica. A gente também precisa olhar para quem cuida e a gente sabe que as mães atípicas, as famílias atípicas estão muito abandonadas. O Rampa, que é a minha proposta, é apoio psicológico e aí a gente dá espaço para que essa mãe, para que esse pai possa se cuidar. Bom, e agora quem faz a pergunta é o candidato se a Tabata está crescendo nas pesquisas, o Boulos corre risco, Amaral. Viu? Pablo, 30 segundos para sua pergunta. Mas aí não vai ser o suficiente para nenhum dos dois irem. A essas pessoas que têm necessidades especiais, tendo centenas de milhões de reais como congressista. Explica para nós. Agora a resposta com a candidata Tabata Amaral. Para quem não acompanha a política, nós, enquanto congressistas, podemos destinar emendas parlamentares, recurso federal, que é do povo, para causas, para territórios que nós acreditamos. E eu fui uma das parlamentares que mais destinou recurso justamente para instituições como o NAB. Só o NAB foi levantou a bola, porque ele não sabe o que está falando. Ele achou que ele faria a pergunta e ela não teria. É lógico. E mesmo que ela não tivesse, ela falou, cara, sério você está falando de emenda parlamentar? Isso é de brincadeira, né? Eu não acho. Para, velho. Se ela não parlamentar é isso aqui. Imagina, tem 50 milhões de reais. Isso aqui é isso aqui do orçamento. Acabou elegendo. Se ela está falando que a causa é importante, ela destina emenda para isso. Porque ele fez tanto esquema na campanha, está sendo acusado, inclusive, de lavagem de dinheiro, contratou uma empresa que era dele e os votos dele foram anulados. Então, imagino que essa seja uma preocupação do seu eleitor, que considera votar em você agora. Tem uma notícia dessa semana para quem quiser procurar. E você está novamente incorrendo no mesmo Ricardo Nunes não vai falar do vídeo, velho. De ter os votos anulados. Ricardo Nunes tinha que falar do vídeo. Esse eleitor merece uma consideração. Verdade. O candidato Pablo Marçal pediu o direito de resposta, está sendo analisado, mas ele também pediu a palavra. Na hora de se eleger, é um tal de diz que é um tremendo blá blá blá. Aqui, ó, tem 2 deputados e um vereador disputando comigo.
Eu perguntei, o que você já fez sendo deputada para esse público? Nada. Ela acabou de responder. Pelo amor de Deus, velho. Não moveu nada de habitação com as super emendas que eles têm, votando com aumento de imposto. Que ele fala isso do Boulos, federal. Que ele não construiu casa com emenda parlamentar. Demais falar que você não sei nem se pode. Ele achou que ele ia pegar a Tabata com essa. Não sei quantos negros, mas cadê as possibilidades? Por que não pôs um negro na vice? Nenhum deles colocaram. Eles precisam de atender o que os partidos mandam a respeito deles. Você não é bobo. É a oportunidade de deixar esse vereador de lado, esses 2 deputados federais ocupados com a vida deles lá em Brasília. O candidato Guilherme Boulos quer falar? Antes já foi analisado o pedido de resposta de Pablo Marçal. As pessoas não assistem o debate inteiro. Ele falou nada com nada. A mina respondeu, você não respondeu. Não, ele acabou de responder. A respeito de pessoas com deficiência, que para mim é um tema muito caro. A gente vai colocar agentes de vida escolar, auxiliares de vida escolar em todas as escolas municipais de São Paulo. Vamos criar centros de referência dos autistas em todas as regiões da cidade. E eu tive a oportunidade, vou subir inclusive esse vídeo nas redes para quem não viu, de ter uma conquista muito legal junto com o Joaquim. O Joaquim é um menino autista que gravou um vídeo colocando um bullying que ele sofreu em sala de aula e apresentando uma cartilha, sou diferente e daí? Para que fosse para as escolas. Esse vídeo dele chegou para mim, chegou pela minha mãe, inclusive. Olha o sorrisinho do moderado, ó. Olha como ele é bonzinho. Ele tá preocupado com o Joaquim, velho. Marquei uma reunião com o ministro Camilo Santana da Educação. Ai, dá um sorrisinho, Boulos. Foi lá. Vai se ferrar, a mãe foi. Eu já tô por aqui, ó, desses caras, mano. E faz 2 meses a gente recebeu uma notícia extraordinária. Olha o sorriso. A pedido do Joaquim, essa cartilha, a partir do ano que vem, vai estar em todas as escolas do Brasil para poder enfrentar bullying de crianças com deficiência, de crianças autistas em particular. Me orgulho muito de ter sido parte de uma conquista como essa. Como prefeito de São Paulo, vou olhar com muito carinho, com muita atenção para as pessoas com deficiência. Com isso, encerramos o nosso segundo bloco. Nós vamos fazer agora um intervalo de 4 minutos. Caramba. Mas você que está nos acompanhando Deixa ao eu falar vivo, pode... aqui, então. Peraí. Arthur, 4 minutos. Não dá Vamos pra lá. os 4. Lance o seguinte, coisa rápida aqui. Avaliação do debate até agora. O Pablo Marçal, que é um cara que vive de cortes, ele tem os cortes dele, tá? O Ricardo Nunes fugiu das perguntas que ele fez, que é o que interessa pro Pablo Marçal. Agora, para qualquer pessoa que assiste o debate inteiro, dá pra ver que o Pablo Marçal, ele simplesmente não se conecta com a realidade. Ele pergunta uma coisa pra Tabata, a Tabata responde, ele finge que ela não respondeu. Não, ela não respondeu. Não, ela respondeu, cara. Ela respondeu. Outra coisa que tem que ser chamada a atenção. O Boulos deu uma finta no Pablo Marçal. Falou, não, já vou adiantar o que ele tá falando aqui do Hospital do Servidor. Uma vez eu tive depressão, parará. Aparentemente, desarmou a bomba que ele ia levar no debate da Globo. O Pablo Marçal tem esse debate, tem o da Globo para aparecer. Se ele não conseguir ficar gigante, se ele não conseguir chamar atenção, é vitória de todos os outros. Agora, sinceramente, cara, por mais que o Nunes esteja falando coisas que tem pé e cabeça, eu acho que o jeito que ele tá falando é ruim. Eu acho que ele tá inseguro, não sei, o carisma dele me dá asco. E a vencedora desse debate, Tabata Amaral, né, que teve um monte de bola que levantaram para ela, não soube cortar, mas é a adulta na sala, é a mais preparada, que mais trouxe proposta e a que de fato mostra se sou mulher, se sou corajosa, não sei o que lá. Não tenho o que falar. Acho que a Tabata Cláudia tá melhor nesse debate, até pela ineficiência dos outros. O Boulos, isso que ele fez agora com o Marçal, ele deveria ter feito lá no começo, no debate da Band. Quando ele falou, olha, cara, eu não sei do que você tá falando, eu nunca usei cocaína. Acho que quem usou é você que deve estar delirando falando isso. Deveria ter dado essa resposta. Isso, o que parecia lá no começo é que o Boulos devia alguma coisa com relação a isso. Sim. E não é entrar na narrativa do Marçal, nada do tipo, mas pareceu, né? Se o cara não responde, leva uma acusação grave, não reage com vigor, parece isso. Agora, dessa vez ele já foi melhor, né? Já antecipou que seria essa grande crítica dele e conseguiu sair bem. Sobre o Ricardo Nunes, cara, ele pode até estar falando as coisas que tem pé e cabeça e tudo mais, só que tem que olhar também que tem uma parte do eleitorado que não quer um político boquirroto, né? Não quer um político agressivo, né? E acaba olhando para o Ricardo Nunes, que é um cara inofensivo né? na sua fala, e fala, verdade, né? Entre esse outro maluco que tá gritando aqui, você tem um ponto. O Boulos, que é invasor de propriedade, a Tabata, que eu não confio muito, tem esse cara aqui, vamos nele aqui, é caminho seguro para São Paulo.
né? Até o slogan dele vai nessa linha de tipo, olha, gente, não faça nada que seja extremo, vai no mais moderadinho aí, né? Eu acho que ele passa essa impressão, né? Tem muita gente que pensa assim, né? A gente gosta de debate, gosta de quem fala firme, etc. Mas tem uma parte da população que vai falar, o Ricardo Nunes tá falando daquele jeitinho dele, mas ele sabe das coisas, então vou nele. Haja vista que o Boulos tá tentando ser esse cara. O Boulos tá tentando ser esse cara, exatamente. Essa última aqui, não, porque o menino Joaquim, o Soizinho, eu tenho muito orgulho de ter ajudado o menino Joaquim contra o bullying. O Boulos, pra mim, cara, não cola de jeito nenhum. Mas eu acho que esse jeitinho dele, cara. E pras pessoas? Pra mim, cara, soa muito cínico sempre. Olha, lá. E as pessoas, pro Pablo Santos? Cara, normal? se soasse, ele estaria mandando muito aí nas pesquisas e ele só cai. Pensa nisso. Cara, não sei, Pensa pra agora, a minha análise está absolutamente inundada por emoções negativas, de raiva dessas pessoas, velho. Tipo assim, eu acho que existe uma chance. Pra mim, o Nunes já tá no segundo turno. Sério? Hoje. Pode mudar, pessoal. Sexta-feira eu posso estar falando outra coisa. Mas eu acho que vai contra o Boulos. Só que ainda existe uma chance do Marçal ir pro segundo turno. E eu acho que essa chance se concentra principalmente num crescimento da Tabata, retirando o público do Boulos. Se ela crescer bastante, retira o público do Boulos, pode ser que o Marçal vá pro segundo turno. O Marçal, se ele for pro segundo turno, é o que a gente tava falando Porque no grupo. O Marçal tem 20% ali. Não. Isso tá claro. Eu acho que é o efeito contágio. Nenhum eleitor está mais engajado do que o eleitor do Marçal. O cara tá muito, faz o M, tem que não sei o que lá. E isso dá o efeito só no último dia. Que pega as pessoas que são absolutamente, não estão nem aí pra nada. Votem quem nesse M aí, vamos lá. Então eu acho que o efeito contágio é algo que a gente não consegue prever. Qual vai ser o tamanho disso? Não sabemos. Eu acho que o efeito contágio, Arthur, por isso que eu acho que ele não ganha do Nunes, por exemplo. Porque as pessoas já estão dando tipo uma margem de quase 10%, velho. Não, beleza, tem um efeito ali que pode dar uns 6 pontos a mais pro cara, não sei o que, mas 10? Não, e existe uma coisa também que o Renan falou que é verdade. A rejeição dele é muito grande. Muito grande. A margem que ele tem pra trabalho, talvez... E eu vou te dizer, cara, de verdade... Se o efeito contágio dele for mitigado pela rejeição, eu vou ter uma injeção de ânimo. Que eu vou falar, existe muita demanda para discursos sensatos e conscientes. Porque o que esse cara faz, assim, cara, pra mim é um absurdo, cara. Assim, é tão absurdo quanto o Boulos. O Boulos querer pagar de moderado é pra mim tão grave quanto o Marçal querer pagar de alguém sério. É ridículo, cara. Assim, é um negócio que é inacreditável. E você vê que o Boulos, várias vezes ele foi... instado a falar sobre o caso do Janones, ele não falou nenhuma. Nada, exatamente. Nenhuma. Falou de Flávio. Não tenho o que responder sobre esse caso, cara, porque ele simplesmente inventou um procedimento que não existe, que ele não era obrigado a seguir, pra passar pano pro cara. Por quê? Porque o governo Lula mandou defender o cara. Exatamente. Falou, você vai defender o Janones, que ele nos ajudou lá em 2022, se vira aí, a gente tá te apoiando, se vire. E ele foi lá, se virou, e tem que carregar esse fardo, meu irmão. Você passou pano pra rachadinha. Você era o cara boquirroto contra o Flávio Bolsonaro. Ainda é. Só que agora não cola mais. Não falou uma vez disso. Foi provocado várias vezes pra falar. E outra coisa, no começo ele falou, eu quero ser prefeito de São Paulo, não tem nada a ver com Venezuela. Gente, ninguém falou... Gente, peraí. Você tá colocando no terceiro maior orçamento do Brasil um cara que você não sabe o que ele pensa sobre a Venezuela. Que é uma ditadura onde o Maduro passa por cima com um tanque por cima de opositor. Cara, se isso não é importante pra você ser prefeito de São Paulo, o que é? O que eu acho de um ditador passando por cima de outra pessoa com um tanque? Não, isso não importa. Porra, claro que importa, mas ninguém... O Ricardo Nunes, é impressionante, cara. O Ricardo Nunes, ele quer se aproximar do eleitor bolsonarista. Ele quer mostrar... Ele não tem habilidade, irmão, pra falar um negócio desse. Fala, pelo amor de Deus, cara, você passou pano pra Venezuela, cara. Eles não aproveitam isso, cara. Eles não aproveitam as chances, eles não conseguem ter essa leitura, meu. Não, perfeito. O Boulos, em várias entrevistas ele tem que falar sobre Venezuela. Agora ele deu uma declaração como quem dissesse, olha, por favor, não fale mais disso daí. Né? Eu acho que vai, é uma ditadura. Só que assim, em outras oportunidades, quando ele tem pra falar do assunto, ele não repete isso. E ele não vai repetir. E acha que não é uma questão importante. O cara que diz que não, eu estou da democracia, pela frente ampla, contra o fascismo, dizer qual é a opinião dele sobre um país que está ao nosso lado e que tem uma ditadura sanguinária que fraudou a eleição. Como esse assunto não é importante?
né? Aliás, outra coisa que deveria ser mais falada são as posições do PSOL. São as posições do PSOL. Foi falado no último debate pela Tabata, mas não foi falado nesse. Os posicionamentos radicais do PSOL, de defesa de implementação do socialismo, de defesa da Venezuela, de defesa de terrorismo do Hamas, de acreditar que o Hamas tem um grupo político e que não é uma organização terrorista. Esse tipo de posicionamento precisa ser levado também.